Bem, pessoal, hoje a gente vai falar de princípios do orçamento público, tá? Por mim, Carlos Gustavo. A gente vai usar uma ferramenta chamada Prezi para facilitar o nosso entendimento. A gente vai falar apenas só o nome desses princípios e um pouco do conceito de cada um. Antes de saber quais são os princípios, a gente precisa saber que eles estão subdivididos em princípios constitucionais e legais, né? E princípios clássicos e modernos. Vamos começar primeiro, lógico, pelos constitucionais e legais. E por que são chamados assim? Bem, porque eles vieram da Constituição Federal e da Lei 4320/64. Tudo bem. Mas, professor, a Constituição também não é lei? Isso, é a nossa Carta Magna, é a lei maior. Mas aí a gente chama de constitucionais e legais. Antes de começar, eu queria que vocês percebessem que a Constituição ela foi criada em 88 e a Lei 420/64 foi em 64, tá? A gente teve uma Constituição de 64 também, mas foi revogada e foi feita uma nova Constituição, essa de 88. Vocês vão ver melhor isso em direito constitucional. A Constituição, a Lei 420/64, desculpa, ela não tem caráter de votação como a Constituição de 88 ordena para a lei complementar. Mas ela foi recepcionada pela Constituição Federal como uma lei complementar, ok? Então vamos lá. Pela Lei 420/64, os princípios orçamentários são esses: unidade orçamentária ou totalidade, a mesma coisa, né? Universalidade, que é diferente de orçamento bruto, também tem esses dois aqui, universalidade e orçamento bruto, que tem que ser levado em consideração. Anualidade ou periodicidade, tá ok? Esses são os princípios. A gente vai falar no momento adequado sobre cada um. Para a Constituição Federal, nós temos a exclusividade, o equilíbrio, a legalidade, a publicidade, a especificação ou especialização e a não afetação de receitas, tá certo? Vamos continuar o nosso estudo. Depois dissemos que íamos falar dos clássicos e modernos. Vamos lá, nos clássicos e modernos. Os clássicos, eles são basicamente aqueles anteriormente citados, só acrescidos da clareza e da uniformidade, tá certo? Que a gente vai explicar separado, a clareza e a uniformidade de todo o resto. Como a gente vai explicar os orçamentários e os legais e os constitucionais, né? A gente vai explicar todos esses, não vai replicar, não vai fazer de novo, explicar de novo. Então a gente vai explicar só clareza e uniformidade, tá? E os modernos, a descentralização, responsabilização e simplificação, tá ok? Vamos lá. Pelos princípios legais, vamos começar pelos princípios legais, tá? Vamos falar aqui, ó. Princípio orçamentário da unidade ou da totalidade. Esse princípio ele advém da Constituição Federal, né? Ele ganha uma força na Constituição Federal com o artigo 165, parágrafo 5º, tá? Ele é previsto já na própria Lei 4320/64, mas ele ganha mais força e fica mais claro se a gente olhar baseando-se na Constituição Federal. A Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento de seguridade social. Olha só, olha o que está escrito aqui. Ó. A lei orçamentária, tá? A lei orçamentária compreenderá 3 orçamentos. O que é que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que é uma única lei, tá certo? Que vai versar sobre receitas e despesas, tá? Que vai ter o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento de seguridade social. Então, por isso que o nome é princípio orçamentário da unidade, porque é a única lei, tá? Ou totalidade, por quê? Porque ela tem o total, ele tem todos os orçamentos, total. Não confundir com o próximo princípio que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Agora tem as exceções, que o que mais cai em concurso, para quem está estudando para concurso, é justamente essa parte. Todas as receitas previstas e despesas fixadas em cada exercício financeiro devem integrar
um único documento legal dentro de cada esfera federativa, a Lei Orçamentária Anual. Isso é o que fala para a unidade, o princípio da unidade ou da totalidade. Qual é a exceção? A exceção cai bastante em concurso público. A exceção é a autorização para abertura de créditos adicionais. Tá? Essa é a exceção. Por quê? Porque não vai estar lá não vai estar lá todas as receitas previstas e despesas fixadas. Por quê? Não autorizou a abertura de crédito adicional? O crédito adicional significa que essa autorização significa que você não tem o conhecimento de tudo que vai acontecer. Você deixou uma brecha para poder depois, mais à frente, incluir dentro dessa lei, tá certo? Vamos lá. A gente vai agora para o princípio da universalidade e do orçamento bruto. O que é que isso quer dizer? Olha só. O princípio da universalidade e do orçamento bruto. O que é que diferencia um com o outro? Quem tem um pouco de conhecimento contábil, né, sabe que a gente tem na mesma conta o qualitativo, né, o evento qualitativo e o quantitativo. O que é isso? Para a contabilidade, a gente tem o nome da conta, por exemplo, caixa, banco, cliente, e o valor que se refere a cada conta. Não estou entendendo direito. Tudo bem. Aqui, ó, a gente tem detalhamento do banco. Banco A, banco B, banco C, né? E o qualitativo é o valor relativo ao banco A, relativo ao banco B. E qual é a diferença nisso? A diferença é a seguinte, ó, o princípio orçamentário da universalidade, ele versa que compreenderá todas, a lei 420/64, tá? A lei de orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as operações de crédito autorizadas em lei. Significa que todas as receitas devem estar incluídas dentro da lei orçamentária. É repetitivo? Parece com o anterior? Parece, mas vamos continuar e vocês vão perceber a diferença. A lei do orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles, se devam realizar, observando o disposto no artigo 2º. Então, qual é a diferença dessa universalidade com o primeiro? O primeiro, que é o da unidade ou da totalidade, é bem difícil por conta do nome totalidade. Mas o primeiro da unidade significa que o orçamento é único, tá? Que todos os orçamentos vão compreender de uma única lei. É isso, orçamento único é porque é uma única lei orçamentária. Universalidade é porque ele pega todo o universo, todas as despesas. E o orçamento bruto fala o seguinte, que essas despesas e receitas serão registradas pelo seu total e não pelo líquido. Olha aqui, pelo seu total. Não retira nenhuma partezinha, vai ser o total. Não vai fazer deduções. Ó, todas as receitas e despesas constarão na lei orçamentária do orçamento pelos seus totais, vedadas qualquer deduções. Vamos para o próximo. Tem exceção? Olha aqui. A exceção são 3. Né? As exceções são 3. Primeiro dela, tributos criados após o orçamento. Exato. Como é que você vai colocar no orçamento se o tributo foi criado após? Você não tem uma bola de cristal. Então, o legislador, ele prestou atenção nisso. E ele não ia deixar de cobrar um tributo porque não foi na época da lei orçamentária, tá certo? Tributos criados após o orçamento. Até porque tem que deixar bem claro que a lei orçamentária, a lei de orçamento, é uma lei que ela é do assunto de direito financeiro. E os tributos, eles fazem parte de um outro grupo, do direito tributário. Não confunda direito financeiro com direito tributário, tá ok? Receitas e despesas correntes das estatais independentes. E receita e despesa extraordinária. Eu vou começar pela de baixo, extraordinária, e depois a gente... extra-orçamentária, desculpe, extra-orçamentária. Eu vou começar com a de baixo, como extra-orçamentária, que depois a gente fala sobre a corrente. A extra-orçamentária, o próprio nome já diz, extra-orçamentária. Se é extra, é porque está fora. Extra-orçamentária, fora do orçamento, exatamente. Essas despesas extra-orçamentárias são aquelas despesas... são, como é que eu posso dizer?
Um exemplo disso é o calção, tá? A calção, desculpe. A calção é o quê? É um órgão público, ele faz um contrato com uma empresa privada e esse contrato ele é muito alto, o valor dele é muito alto. Então eu preciso de uma garantia que aquela empresa que ganhou aquela licitação, ela vai cumprir o contrato. Então essa empresa ela vai e deposita um recurso, né, nos cofres públicos como calção. Esse valor está como extra-orçamentário. Esse dinheiro pode ser usado pelo... Esse recurso pode ser utilizado pelo governo? Não. O governo é o fiel depositário até o final da obra. Caso a empreiteira ou a empresa lá não termine a obra, esse dinheiro, esse recurso vai ser adicionado aos cofres públicos. Por quê? Porque ele não teve a contrapartida, né? A empresa ela não cumpriu a sua parte do acordo. Aí a garantia é essa calção, a calção. Então, o que aqui significa? Significa que a despesa extra-orçamentária ela vem de uma receita extra-orçamentária, que não é para a gente contar com ela, que ela é uma garantia. A gente só absorve ela se a empresa não cumprir o seu acordo, tá ok? Agora vamos para a parte superior, para despesas correntes. Vamos para essa parte aqui. Despesas correntes. O que é despesa corrente? Despesa de capital, a gente precisa saber que receita e despesa de capital. Receita e despesa de capital se referem a despesa principalmente. Despesa de capital ela se refere a um gasto que você vai ter para um acréscimo patrimonial. Você vai aumentar o capital daquela empresa, ou daquele órgão, tá? E corrente. Corrente é o contrário. Você não vai ter acréscimo patrimonial. Você está usando para o dia a dia. Se você está usando para o dia a dia, significa que você precisa daquele recurso para sua manutenção do dia a dia. Pagamento de salário do pessoal, despesa com água, luz, telefone, despesas administrativas, é isso. Despesa corrente se refere a isso. Receita corrente significa que a unidade orçamentária, a UASG, a UG, tanto faz, a unidade orçamentária, ela recebe receitas correntes para despesas desse tipo, correntes, tá certo? E as estatais independentes, elas são independentes por quê? Porque elas não precisam receber receitas correntes, não precisam de dinheiro para sua manutenção. Então, é exceção? É exceção, porque as estatais independentes não recebem receitas para financiar despesas correntes. Por conta disso. Muito bem. Então, ainda em princípios legais, vamos ver o princípio orçamentário da anualidade. Anualidade ou periodicidade. Esse é o mais simples, é o mais tranquilo, tá? Desculpe. A Lei 4320/64 está lá no artigo 34 da Lei 4320, tá? Ela diz o seguinte: o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, o ano do calendário. O que é isso? O nosso ano civil começa em 1 de janeiro e vai até 31 de dezembro. Isso, nosso ano civil é o mesmo do ano fiscal, que é o mesmo do ano que compreende a lei orçamentária anual. Em outros países, o ano fiscal e o ano orçamentário divergem. Por exemplo, nos Estados Unidos, tá ok? Que é no meio do ano. Constituição Federal, no seu artigo 167, ele vem corroborar com esse princípio já dado pela Lei 420/64. Esse é o parágrafo 2º. Esse artigo 167, o caput do artigo, ele diz: são vedados, tá ok? Então, são vedados. Aí está lá no parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários, né? São vedados como é que eu posso dizer? Vamos mostrar aqui que depois eu explico, que é o crédito de vigência plurianual. São vedados. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo, olha aí, a parte principal é essa, se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que reabertos nos limites dos seus saldos, ou seja, só os saldos, né, daqueles créditos, nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Eita, tá com trema aí, ó. Isso aí foi feito antes do acordo ortográfico, ele devia ter
corrigido, mas não tem problema não. Crédito adicional com vigência plurianual. Isso é o crédito adicional com vigência plurianual. Perceba que o crédito adicional, para quem já teve algo comigo sobre crédito adicional são três. São três créditos adicionais. Os créditos suplementares, os especiais e os extraordinários. Muito bem. O que é cada um? A gente precisa ter um conhecimento de cada um para poder dar continuidade nisso aqui, tá? Os créditos adicionais, a gente só tem créditos adicionais porque, orçamento mal formulado, né? Ou por não previsão daquela despesa, ou por previsão insuficiente, né? E por despesas emergenciais. Tudo bem. Então, bora entender. Os suplementares, o próprio nome diz, ele suplementa. Se já existia uma rúbrica lá de despesa, ele vai só aumentar o valor. A previsão foi falha. E ele preveu pouco o valor em cima daquele crédito. Então ele vai ter que adicionar valor. Ele só vai incluir uma rúbrica que já existia, né? Ele só vai colocar mais um valor lá. Já os especiais, você nem previu que ia ter aquela despesa, certo? Mas você viu durante o orçamento que, eita, a gente está precisando realizar esse gasto. Então vamos criar essa rúbrica. Aí esses são os especiais. Já os extraordinários, ninguém prevê que vai aparecer um tsunami no Brasil. Mas de repente acontece um tsunami no Brasil. E isso faz com que sejam usados créditos extraordinários, tá ok? Então, apareceu um furacão, tá? Estou dando esses exemplos que fica bem mais claro. Então, você vai gastar gastos extraordinários. Não poderia ser especiais? Não. Por que não? Porque a lei ela já define os créditos extraordinários como comoção interna, né? Fato superior, assim, e como guerra, né? Se fosse guerra, comoção interna, acidente da natureza, esse tipo de coisa. Anualidade, que é o que ele está dizendo, é o que? O orçamento deve ter vigência limitada a um exercício financeiro, a lei orçamentária, tá? Conforme a legislação brasileira. O exercício financeiro precisa coincidir com o ano civil. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, né? Ou Lei Complementar 101/2000, vem reforçar esse princípio ou estabelecer que as obrigações assumidas no exercício sejam compatíveis com os recursos financeiros obtidos no mesmo exercício, tá? Ele está dizendo que se a lei de responsabilidade fiscal, ela é uma lei que veio regular o gasto público, veio controlar o endividamento do governo. E serve para quê? Serve para o seguinte: se a gente teve uma receita dentro do ano, né, de 100, a gente não pode gastar dentro do ano 120. A gente tem que gastar no máximo 100, né? Porque tem que pagar o que a gente já estava devendo anteriormente. Muito bem. Então, vamos para o próximo. Agora a gente já acabou os legais, vamos para os constitucionais. Nos constitucionais, vamos primeiro aqui, ó. Princípio orçamentário da exclusividade. Pela Constituição Federal, artigo 65. O que é que o princípio da exclusividade diz? No seu parágrafo 8º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa. Olha aqui, ó, previsão, eu quero que você olhe e perceba bem o que está escrito. Previsão da receita e fixação da despesa. A receita é prevista, a despesa é fixada. Por quê? Porque, olha só, eu posso prever, né, mas posso errar na minha previsão. Agora, se eu fixar, eu não posso gastar mais do que o que eu fixei. Entendeu? A diferença é essa. Aí, olha, não se incluindo na proibição, então o próprio artigo 65 ele já faz o seguinte, já dá uma exceção, não é isso? A autorização para abertura de créditos suplementares, olha para isso, créditos suplementares, e contratação, aí se tiver uma questão lá, abertura para créditos adicionais, não. Na lei tem que ter créditos suplementares, a autorização, e o nome é autorização, tá? Para créditos suplementares. E contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita orçamentária, conhecido como ARI.
operação de crédito por antecipação de receita é ARE, ainda que por operações de crédito. Ainda que significa operações de crédito, mesmo que sendo feito por antecipação de receita, tá? Nos termos da lei. Então, o que é que isso significa? Significa que não a exclusividade, ele diz que na lei orçamentária você não vai poder votar dentro da lei orçamentária aumento para para um imposto federal, ou para um imposto estadual, se for uma lei orçamentária estadual, por exemplo, ICMS, vamos votar lá um aumento. Não pode. Vamos votar aqui o nome dessa praça. Não pode botar tudo dentro dessa mesma lei. Essa lei é uma lei exclusiva para orçamento, tá ok? Exclusiva para orçamento. Aí não se inclui o quê? Proibição para autorização de abertura de crédito. Então, a autorização é orçamento? Não, é uma autorização para créditos suplementares, tá certo? E contratação de operações de crédito. Ô professor, por que créditos suplementares e não créditos adicionais? Veja só, ele autoriza aquelas despesas. Aquela lei, ela vai ser, quem faz a lei é o Poder Executivo, tá? E ele vai enviar em determinado momento, que a gente já deve ter falado para vocês no ciclo orçamentário, certo? Quando a gente fala sobre isso, a gente fala em ciclo orçamentário. A votação nas duas casas do Poder Legislativo, aquele negócio todo. Pronto. Aí a Presidente da República manda, né, a lei orçamentária para ser votada nas casas do Congresso Nacional, nas duas casas, na Câmara de Deputados e Câmara de Deputados e no Senado. Aí há essa votação. E essa votação, essa lei só vai tratar do orçamento. E o orçamento, ele já previu algumas despesas, certo? Aí o que acontece é, olha, dentro dessa lei, ela vai ter, autorizo aumentar o gasto, né, de suplemento para as despesas que já foram votadas. Porque se a Presidente da República quiser, se o Presidente da República quiser trocar, mudar uma despesa e tal, ele vai alterar a lei de uma forma geral. E não pode alterar a lei sem a anuência do Congresso Nacional, tá ok? É porque o nosso Congresso Nacional é quem fiscaliza os gastos relativos às despesas nacionais, tá? Despesas com o nosso povo. Ele que fiscaliza, sendo auxiliado pelo TCU. Muito bem. Exceção. A exceção são créditos suplementares, que está na própria lei, e operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Okay? Vamos lá. Vamos ver onde é que, o que é que ainda na lei, Constituição Federal, artigo 67, olha aí, caput dele. O que é que eles falam? São vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Tá vendo? Isso aqui é para dar mais força à fiscalização do Congresso Nacional. Okay? São vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Tinha que estar previsto lá, exclusividade. Entendeu? Abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa. O legislador, os legisladores, né, no nosso caso, o Congresso Nacional, ele vai ter que dar uma anuência, vai ter que concordar ou vetar aquela proposta de emenda à lei orçamentária anual, sem indicação de recursos correspondentes, sem prévia autorização da lei legislativa e sem indicação de onde vai vir o dinheiro. São vedados a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programa para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. O que marca aqui, sem prévia autorização legislativa. Se tiver autorização legislativa, pode? Pode. Por quê? Porque esse artigo foi justamente para dar mais força ao Congresso Nacional, para poder eles fiscalizarem com de melhor modo. E o que acontece aqui? Se houver a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de gasto, de uma fonte de recurso, né, que a gente vai usar para, sei lá, digamos, nós tínhamos um projeto de aumentar não sei quantos hospitais, uns 30 hospitais.
E se a gente passar recurso para o outro, para outra rúbrica, em vez de fazer hospitais, nós estaremos fazendo, sei lá, parques, né? Ou pontes, ou alguma outra coisa. Os dois são necessários? São necessários, tá? Mas a gente não pode mudar a rúbrica. Por quê? Porque a gente vai estar deixando de fazer o que foi previsto, o que foi autorizado pelo nosso Congresso Nacional, tá? Lá o nosso Congresso Nacional são representantes, os nossos representantes. O pessoal, o deputado, ele representa o povo, os deputados representam o povo, e os senadores representam os estados. Então, assim, olha só, foi votado lá, os representantes do estado e os representantes estavam todos lá presentes, né? E votaram a favor de construir mais hospitais. Mas o Poder Executivo decidiu de última hora, não. Acho que não precisa mais de hospitais. Eu acho que a gente está precisando de estradas. Então, assim, se eles são os nossos representantes, eles estão lá para fazer a vontade do povo. E o povo quer mais hospitais. Isso é um exemplo, tá? A utilização sem autorização legislativa específica de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresa. Olha para isso. Fundação e fundos, inclusive os mencionados no artigo 165, parágrafo 5º. Olha só. Bom é olhar essa palavra aqui, específica. A utilização, aí primeiro tem que ter autorização legislativa, e ela tem que ser específica. Para os recursos, utilizar os recursos do orçamento fiscal e Seguridade Social. Muito bem. Olha só, ele não já tem para as empresas estatais independentes, não já tem um orçamento próprio de investimento. Por que vai meter a mão no orçamento fiscal e da Seguridade Social para financiar outra empresa? Não já tem lá? Muito bem. O orçamento fiscal é para cobrir os gastos normais, Seguridade Social para assistência, né? Aquele negócio todo. Que a gente já deu essa aula em orçamento público, né? No começo de orçamentária. Vamos lá, vou continuar aqui. Next. Princípio orçamentário da especificação, especialização e discriminação. Pode aparecer na prova com qualquer uma dessas três nomenclaturas, tá? Na Lei 4320/64 ele já dá um pouco disso. A lei de orçamento não consignará dotações globais. O que é que isso significa? Que o gasto tem que estar escrito lá, tem que dizer qual é o gasto, entendeu? Destinado a atender indiferentemente a despesa de pessoal, material, serviço de terceiros e serviço de terceiros, né? Transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único. Artigo 15. Na lei de orçamento, a discriminação da despesa far-se-á no mínimo por elemento. Isso aqui é o formato de como é que vai se subdividir. Lá a gente tem a natureza da despesa, tá ok? Esse elemento significa que vai dizer se é, por exemplo, uma natureza de despesa bem comum é a 339030. 33 significa que é despesas correntes, outras despesas correntes, né? E 90, aplicação direta, e 30, material. A discriminação tem que ir, no mínimo, até esse elemento da despesa, que vai dizer que se é material ou serviço. Se for serviço, ia ser 339039. Mesma coisa, isso aí eu estou dizendo para despesa corrente, tá ok? Aí, por exemplo, não, vamos ver acréscimo patrimonial. Então, 449052, tá? Tem um aumento no permanente, muito bem. Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se serve a administração pública para a consecução dos seus fins. Qual é a exceção? A exceção para esse caso é a reserva de contingência. Muito bem, reserva de contingência, ela é a exceção. O que é reserva de contingência, professor? Reserva de contingência é aquele valor que você tem guardado para poder utilizar em um caso inopinado. Você não esperava que aquilo acontecesse e aconteceu. Então você tem que ter um saldo para poder fazer uma abertura de crédito, né?
Abertura de crédito adicional. Então tem que ter uma reserva, tem que ter é uma carta na manga para dizer isso. Melhor. O que é que fala o Decreto-Lei 200 de 67? O Decreto-Lei 200 ele foi criado justamente quando a administração pública pensou em uma forma mais gerencial, em pensar nos gastos de uma forma mais gerencial, tá? 67 foi uma das reformas administrativas do Estado, tá ok? Artigo 91. Sobre a denominação de reserva de contingência, o orçamento anual poderá conter dotação global sob a denominação, olhem, preste atenção, só sob a denominação de reserva de contingência. O orçamento anual poderá conter dotação global só sob, preste atenção, sob a denominação de reserva de contingência. Não especificamente destinada a determinado órgão. Vai estar lá como uma carta na manga. Unidade orçamentária, programa ou categoria econômica. Como é reserva de contingência, não precisa destinar direto. Cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, como eu havia falado. Atenção, presta atenção. O princípio da especificação confunde-se com a própria questão da legalidade da despesa pública. E é a razão de ser da lei orçamentária, prescrevendo que a autorização legislativa refira-se à despesa específica e não a dotações globais. Olha só, o princípio da especificação, o que é que ele está dizendo? Confunde-se com a própria questão da legalidade da despesa pública. O que é que isso quer dizer? Lembra que eu tinha falado que as nossas votações, o nosso orçamento, ele tem que ser votado ou vetado pelo Congresso Nacional, que são os nossos representantes. E isso. Esse princípio da especificação é justamente para saber onde vai ser gasto, o que vai ser gasto e quanto. Onde, o que e quanto. E quem é que vai votar? Os nossos legisladores. Tá ok? Muito bem. Princípio orçamentário da legalidade. Na Constituição, no seu artigo 165, Constituição Federal, ele já começa dizendo aqui, ó, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o PPA, a LDO e a LOA. PPA, Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Para quem teve um estudo básico de administração, a gente sabe que, imaginemos uma pirâmide aqui, tá? O PPA ele fica no nível estratégico, a lei orçamentária, as diretrizes orçamentárias ficam no nível tático e a LOA fica no nível operacional, tá? O pirâmide aqui mais embaixo, tá? Seguindo a sequência. Constituição Federal, no seu artigo 37, fala o quê? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Também aos seguintes. Olha para isso, o LIMP, nosso conhecido LIMP. Esse LIMP está bem constante em direito administrativo, tanto que chega a dói ouvir esse LIMP o tempo todo. Atenção, as leis orçamentárias são leis apenas no sentido formal, muito importante, isso aqui é uma novidade para vocês, tá ok? Leis no sentido formal, pois, olha, por que elas são no sentido formal e não no material? Sentido formal significa que é a forma como elas são votadas, o que acontece, a votação nas casas do Congresso, duas vezes, por 2 turnos e todo mundo, a maioria presente, aquele negócio todo. Pois não obrigam ao administrador público a, no uso das despesas, gastar tudo. Não é obrigado. O que foi fixado, tá ok? Se ele identificar que aquela despesa que foi prevista não precisava ser aquele montante, ele pode sim remanejar aquele gasto, solicitar remanejamento para um outro gasto, tá ok? Ou então fazer economia orçamentária, ok? Legalidade. A elaboração do orçamento deve observar as limitações legais em relação aos gastos e às receitas, e, em especial, ao que se segue quanto a vedações impostas pela Constituição. Olha aqui, a legalidade, ele fala o seguinte, a elaboração do orçamento deve observar as limitações legais.
Eli Lopes Meireles, eu não sei exatamente como foram as palavras dele, mas ele disse assim: nem tudo que se faz, né, na vida privada pode se fazer na pública. A legalidade para o privado é aquela legalidade de poder fazer. A legalidade para o meio público é o dever fazer. É diferente. Tipo, no meio privado, você só é impedido de fazer algo se a lei proibir. Se a lei proibir, você é impedido de fazer. Já no meio público, você só pode fazer, e deve fazer, se a lei determina, entendeu? Há essas diferenças. E quem disse isso foi Eli Lopes Meireles. Sim, antes eu falei aqui, ó. As leis orçamentárias são leis apenas no sentido formal, pois não obrigam o administrador público a, no uso das despesas, gastar tudo o que foi fixado. O que é que isso significa? Eu falei que poderia ter uma economia orçamentária. Muito bem, aí muitos de vocês olharam assim, por que não tem economia orçamentária? Você vai gastar menos. Mas olha só, a gente tem um orçamento porque nós pagamos impostos, né? E esses impostos eles geram recursos para o governo administrar o recurso que é público, entendeu? Público é de todos nós. O governo ele vai administrar esse recurso público para suprir as necessidades, as nossas carências. Nós precisamos de quê? Segurança, de educação, de saúde, certo? E como obter isso aí? Gastando. Então, nem sempre, veja o que eu estou dizendo, nem sempre uma economia orçamentária é algo positivo. O normal é até que não seja. Porque se nós tivermos um bom orçamento, se nós tivermos uma boa fiscalização, os gastos realizados, né, são para melhoria da qualidade de vida de nossa população como um todo, desde o mais rico até o mais pobre. Aí vocês pensam assim, não, o nosso governo ele trabalha para os mais pobres e esquece os mais ricos. De maneira alguma. Ou então esquece a classe média. Não, de maneira alguma. Se por acaso o governo está trabalhando na classe baixa, na classe C e D, ou você pensa assim dessa forma, olha só, quando se trabalha, quando se dá um foco nessa classe, você dá educação, quando você dá saúde, quando você dá emprego, é menos um. Aí você pensa, é menos um assaltando. Você deu saúde, educação e emprego. E melhorou a segurança. É uma consequência, tá certo? Isso aí é um caso para um debate político, quando a gente for falar de ciências políticas mais à frente. Mas agora não. Agora a gente só está falando de princípios constitucionais, princípios legais, né, do orçamento público. Vamos falar do princípio orçamentário da publicidade agora. A publicidade é diferente daquela publicidade que a gente vê na faculdade, tá? A publicidade da faculdade é aquela ideia de propaganda, publicidade e propaganda, né? Vamos lá, mudar um pouquinho aqui. Constituição Federal, o que é que ele diz? No artigo 37 da Constituição Federal, ele diz que todos os atos terão validade com a publicidade. Tá? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, o limpe aí, e eficiência. Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre o RREL, Relatório Resumido de Execução Orçamentária. Muito bem, RREL. Olha para isso, como eu aprendi a saber qual era a diferença. Que tem um RGF e o RREL, não é isso? E um é de 2 meses, bimestral, e o outro é quadrimestral. Então, serviu para mim, não sei se vai servir para você. Bimestre, RREL. RREL são 4 letras. R, R, E, O. 4 letras. 4 letras dá para ser dividido por 2. Dividido por 2. RREL, 4 letras dá para ser dividido por 2. Dava para ser dividido por 4? Dava, mas eu quero diminuir eu quero que você entenda que é divisível por 2. E o outro é o RGF. RGF é Relatório de Gestão Fiscal. No Relatório de Gestão Fiscal não dá para ser divisível por 2, então ele não pode ser bimestral. Então ele é o outro, é o quadrimestral. Eu decorei dessa forma. Você pode usar o artifício que você quiser para poder na hora da prova você saber qual é o quadrimestral e qual é o bimestral. Tá? Publicará, como publicidade. Publicidade.
garantia da transparência e pleno acesso a qualquer interessado às informações necessárias ao exercício da fiscalização sobre a utilização dos recursos arrecadados dos contribuintes. Muito bem. Isso é a publicidade. Próximo. Vamos ver o princípio orçamentário do equilíbrio. A Constituição Federal, ela traz a nossa conhecida regra de ouro, ok? A regra de ouro, ela diz o seguinte, artigo 167. É vedado, são vedados a realização de operações de crédito que excedam um montante da despesa de capital. A realização de operação de crédito que excedam um montante da despesa de capital. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai estar gastando mais, né? Contratando operações de crédito. Se a operação de crédito vai ser superior à despesa de capital, a gente vai estar se endividando, né, para pagar custeio. E despesa de capital, ele dá um acréscimo patrimonial, ele aumenta o nosso saldo, né, o saldo patrimonial. Nós vamos ter um acréscimo patrimonial, nós temos que ter um aumento. Agora, a despesa de custeio, despesa corrente, não vai ter aumento. Então, quando você tem uma operação de crédito que ela excede o valor da despesa de capital, significa que o valor excedente, isso aí só por uma análise contábil, que o valor excedente vai ter que financiar outra despesa, não é? E que outra despesa é essa? Se só tem despesa de capital e corrente, vai ser corrente. Então, não pode, tá ok? Aí tem uma ressalva aqui, ó. Ressalvada as autorizações, né? As autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. O que é que aconteceu? Olha, é vedado sim essa operação de crédito que exceda a despesa de capital, mas há a possibilidade disso aqui. Na lei de responsabilidade fiscal, ele previu, em um dos seus artigos, eu não lembro qual ao certo, que era vedado, simplesmente era vedado a realização da operação de crédito que exceda um montante da despesa de capital. Ponto. Ele não deu nenhuma ressalva. E por conta da ressalva que está na Constituição, essa parte foi abolida da lei de responsabilidade fiscal, Lei Complementar 101/2000. A Lei 430/64 fala o quê? Fala em seu artigo 3º. A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operação de crédito autorizadas em lei. Desse modo, o equilíbrio orçamentário poderá ser obtido por meio de operações de crédito, tá vendo? Ó? Inclusive as operações de crédito autorizadas em lei. Equilíbrio formal. O que é isso? O que é um equilíbrio, de fato? De um lado ficariam as receitas, do outro ficariam as despesas. Qual é o objetivo? O objetivo é você não ter mais despesas do que receitas, tá ok? Senão você vai ficar endividado e não ter como pagar. Aí como é que ele diz aqui, ó? Equilíbrio formal. Veja só, se nós fizermos uma operação de crédito, nós teremos uma receita de operação de crédito, mas no futuro nós vamos ter, não aqui, mas no futuro nós vamos pagar essa operação de crédito, além da despesa que a gente já está pagando. Então é um equilíbrio formal, a gente está tendo o mesmo número de receita para o mesmo valor de receita para o mesmo valor de despesa. Equilíbrio. Os valores autorizados para a realização das despesas no exercício deverão ser compatíveis com os valores previstos para a arrecadação das receitas. É isso que eu estou dizendo. A receita tem que estar os valores iguais aos da despesa. Próximo. Princípio orçamentário da não afetação da receita de impostos. Observe, não é receita de tributos, é receita de impostos. Não afetação das receitas de impostos. Perceba que está lá na lei. Ó. Constituição Federal, artigo 167 diz: é vedada a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. É vedado a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Os impostos que são cobrados, eles são para financiar toda a máquina pública. Não é como a taxa. A taxa, por exemplo, ela é contraprestacional. Já o imposto não. Isso aí a gente vê lá pelo CTN, Código Tributário Nacional, tá ok? No Código Tributário Nacional ele define o que é tributo, no seu artigo 3º, né? E ele vai definindo as diferenças do tributo. Já tem a
diferenciação, ou tripartite ou pentapartite, não é isso? A tripartite, ela pensa que os tributos eles subdividem em impostos, taxas e contribuições, né? Já a pentapartite, tri é de 3. Três partições. Penta, 5 partições. A pentapartite ele adiciona aí contribuições sociais, né? Outras contribuições. E eu não estou lembrado ao certo. Mas enfim, eu sei que começa com eu não lembro. Depois eu trago para vocês no próxima aula sobre a pentapartição e a tripartição, ok? Recessão. Ressalvadas a FPM, Fundo de Participação do Município, FPE, Fundo de Participação dos Estados, e Fundos de Desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. São as regiões mais pobres. Recursos para a área de saúde e educação, que já é dentro da própria lei orçamentária, já tem um percentual para elas, assim como o Fundo de Participação do Município, Fundo de Participação de Estados, né? Garantias da ARO, porque tem que separar uma parte para pagar as antecipações da receita, né? Garantir a antecipação da receita, se for utilizar. Prestação de garantia ou contragarantia à União para pagamento de débitos com esta. Não afetação ou não vinculação das receitas. Nenhuma parcela da receita poderá ser reservada ou comprometida para atender a certos ou determinados gastos. A Constituição veda apenas a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Era o que eu estava falando. Porque taxas e contribuições, elas podem sim ser vinculadas. Bem, muito bem, pessoal. A gente agora vai para os princípios clássicos e modernos. Os princípios clássicos, a gente já falou de quase todos, só falta da clareza e da uniformidade. Né? Clareza, o próprio nome já diz, o orçamento deve ser claro e de fácil compreensão. Muito bem. Uniformidade. Os dados apresentados devem ser homogêneos, né? Nos exercícios, no que se refere à classificação e demais aspectos envolvidos na metodologia de elaboração do orçamento, permitindo a comparação ao longo do tempo. Isso, ela vai estar uma forma onde você pode comparar os anos anteriores, comparar o aumento do gasto. Isso é um princípio contábil também, tá? Uniformidade, ok? Princípio orçamentário dos modernos. Houve o princípio da descentralização, responsabilização, isso aqui foi bem, veio com a Lei de Responsabilidade Fiscal, e simplificação. Simplificação na parte acadêmica, a gente ouve falar na navalha de Ockham. A gente só deve prestar atenção naquilo que é importante, tá, ok? Descentralização. É preferível que a execução das ações ocorra no nível mais próximo de seus beneficiários. Descentralizar o máximo possível para os seus beneficiários saberem onde está sendo gasto e ter efetividade. Olha, estou falando efetividade, a diferença de eficiência e eficácia. E economicidade, tá? Efetividade é você conseguir atingir o seu objetivo. Com essa prática, a cobrança dos resultados, olha o que eu falei, a efetividade, tende a ser favorecida, dada a proximidade entre o cidadão beneficiário da ação e a unidade administrativa que executa. Responsabilização. Os gerentes administradores devem assumir de forma personalizada. Olha, personalizada quer dizer que é de forma pessoal. É ele que vai responder a responsabilidade pelo desenvolvimento de um programa, buscando a solução ou o encaminhamento de um problema. Olha só, o gerente ou administrador público, ele que vai se responsabilizar pelo gasto que ele está tendo, ou pela contratação. Ele se responsabiliza. Ele não assumiu, ele não é um prefeito, ele não é um governador, ele não assumiu para poder administrar o recurso público, para melhorar a situação de nossa população? Então, ele se responsabiliza por isso. E caso haja alguma coisa, alguma ilegalidade, ele vai ser responsabilizado por isso. Simplificação. O planejamento e o orçamento devem basear-se a partir de elementos de fácil compreensão. A ideia da navalha de Ockham, ok? Simplificação. Bem, pessoal, isso que nós fizemos agora foi
falar sobre os princípios do orçamento público. Lógico que não falamos tudo relativo aos princípios, mas é uma boa base que já dá para começar a estudar para concurso público, baseando-se nessa ideia desses conceitos que foram abordados aqui, a ideia de princípios constitucionais e legais, clássicos e modernos. Você agora já tem uma noção sobre esses princípios e pode aprofundar mais. Então, até a próxima. Espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau.